Ora, bom dia a todos e a todas. Começo por agradecer o convite da Câmara Municipal de Lagoa para estarmos aqui hoje a apresentar o trabalho que temos vindo a desenvolver na Câmara Municipal de Matosinhos, também na Divisão de Educação. Cumprimentar todos os presentes, também os oradores, e felicitar a Câmara Municipal de Lagoa por esta iniciativa que mobilizou tanta gente. Temos aqui uma plateia cheia e é com muito gosto que estamos aqui também hoje a celebrar o Dia das Cidades Educadoras. A professora Lourdes Mata começou um bocadinho pela parte do aprender a ser, agora eu vou dedicar mais à parte do aprender, não é? E por isso trago-vos um bocadinho do nosso trabalho e também dos resultados que temos vindo a ter, das investigações que temos vindo a fazer. Vou-vos falar da contribuição da literacia emergente para o desempenho em leitura e na escrita no primeiro ciclo. Vamos ver se o comando também é meu amigo. E começava por vos falar das competências de leitura e de escrita como ferramentas imprescindíveis na sociedade atual, a sociedade do conhecimento, em que é necessário utilizar estes dois recursos para aceder à igualdade de oportunidades entre todos. A relevância crescente que tem vindo a ser atribuída à leitura e à escrita tem-se refletido no nosso país na criação de diferentes respostas governamentais, que variam desde a atualização dos conhecimentos dos docentes e de professores e educadores, quer à construção de manuais mais adaptados às novas realidades e desafios dos alunos. Não estamos sintonizados. A investigação tem vindo também a evidenciar a natureza protetora e facilitadora da educação pré-escolar para esbater o denominado efeito Mateus, que defende que os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. O que é que isto significa? Que as crianças que habitualmente já iniciam a escolaridade com boas competências, com as competências facilitadoras da leitura, têm tendência a manter esses percursos de sucesso. Enquanto que as crianças que iniciam a escolaridade formal, já com algumas dificuldades nestas competências facilitadoras, vão também ter tendência a manter estes percursos de insucesso. Daí que seja fundamental que se criem as melhores condições para que as crianças iniciem então a escolaridade formal bem preparadas para as exigências futuras. E daí que o contexto de jardim de infância, e portanto a educação pré-escolar, seja entendida como um espaço de oportunidades de experiências de contacto da criança com a linguagem escrita, que permita a construção de conhecimentos facilitadores da posterior aprendizagem formal, que seja um contexto que efetue discriminação positiva das crianças que são provenientes de meios desfavorecidos, diminuindo as desvantagens sociais, e que seja um contexto que estimule também as diferentes áreas de desenvolvimento, promovendo percursos escolares de sucesso e também não descurando as questões emocionais e também os outros domínios da aprendizagem, não apenas a questão das competências facilitadoras da aprendizagem, da leitura e da escrita. Assim, o contexto pré-escolar deve permitir às crianças experiências agradáveis, assentes na funcionalidade da leitura e da escrita, de forma a que sejam envolvidas em situações em que se fala sobre o impresso, em que a qualidade das interações facilita o desenvolvimento de conhecimentos e competências sobre a linguagem escrita. Apresentamos agora, de forma muito resumida, as competências que sabemos serem preditoras da aprendizagem na leitura e na escrita. Sabemos que há uma forte relação das competências de linguagem oral, nomeadamente o vocabulário e o conhecimento morfossintático, com a posterior aprendizagem da leitura e da escrita. O projeto A Ler Vamos iniciou o seu trabalho com base no programa Melhor Falar para Melhor Ler, da professora Fernanda Viana, da Universidade do Minho, e julgo que o nome deste programa indica por si só a valorização das competências de linguagem oral. As competências metalinguísticas são também preditoras, nomeadamente a consciência silábica e fonémica, o processamento cognitivo também está a influenciar, a memória de trabalho para o material verbal e depois os conhecimentos acerca da linguagem escrita, nomeadamente a forma como a criança vai percebendo as funcionalidades da escrita, algumas convenções também sobre o impresso, o nome, o som das letras, tudo isto vai facilitar a aprendizagem posterior. Sabemos que a promoção destas competências, se for efetuada de forma sistemática, deliberada e estruturada, vai contribuir para a construção do sucesso escolar no âmbito da leitura e da escrita. Este quadro sintetiza o trabalho realizado pela colega Joana Cruz, que não pôde estar aqui hoje porque Matosinhos também está a celebrar o facto de ser uma cidade educadora, e da professora Yolanda Ribeiro, que foi efetuada em 2009, e apresenta precisamente as relações entre as competências que são trabalhadas na educação pré-escolar e depois as competências que são exigidas no primeiro ciclo. Assim sabemos que as competências linguísticas vão influenciar de forma significativa o processo de descodificação leitora
leitora e o processo de fluência leitora. E, por outro lado, o processamento fonológico e as conceptualizações sobre o impresso vão ter um maior impacto sobre a parte da descodificação e a parte da fluência leitora. A investigação parece apontar para a existência de relações de reciprocidade entre os conhecimentos prévios das crianças e o sucesso nas aquisições formais da leitura e da escrita. Ainda que o desenvolvimento destas competências esteja iniciado nos anos pré-escolares, é igualmente potenciado pelo ensino explícito e formal que ocorre a quando do ingresso no primeiro ciclo do ensino básico. E ainda que hoje eu esteja aqui um bocadinho a fazer a apologia do sucesso na educação pré-escolar e da importância da educação pré-escolar, não podemos deixar de reafirmar a importância que tem uma instrução no ensino formal, uma instrução de qualidade. Portanto, é preciso também formar os professores, formá-los bem para que esta instrução ocorra de facto com qualidade. O projeto A Ler Vamos, então, tem como objetivo a promoção das competências facilitadoras da aprendizagem da leitura e da escrita. É uma iniciativa da Câmara Municipal de Matosinhos, que existe desde 2005 e que tem vindo a ser desenvolvida em colaboração com os agrupamentos de escolas e com a rede solidária do Conselho. No ano letivo anterior, portanto 2007-2018, envolveu 879 crianças de 5 anos. Nós realizamos uma intervenção ecológica, na medida em que pretendemos mobilizar os diferentes agentes educativos, quer os docentes, quer também as famílias. Atuamos numa lógica multidisciplinar e normalmente facilitamos também a articulação interinstitucional com diversos serviços de saúde e serviços educativos, nomeadamente no encaminhamento das crianças para serviços de saúde como consultas de especialidade ou para serviços como terapia da fala ou terapia ocupacional. Por outro lado, também sustentamos a nossa ação nas teorias de resposta à intervenção, nos agora muito famosos modelos multinível, não é? Na medida que efetuamos intervenção, ou defendemos a realização da intervenção em grande grupo no contexto de sala por parte das educadoras, mas depois afunilamos para uma intervenção em grupos mais pequenos, com crianças que estão identificadas como estando em risco educacional, após ter sido realizada uma avaliação individual de cada criança no âmbito das competências de literacia emergente. Trago-vos aqui uma calendarização do nosso projeto, o nosso cronograma de trabalho, porque julgo que é mais fácil perceber como é que nós trabalhamos. O primeiro momento diz respeito coincide com o primeiro período do ano letivo, onde nós avaliamos as crianças no âmbito das competências de literacia emergente, depois já podemos ver quais são as provas, aparecem mais à frente. No final desta avaliação é feita reunião com as educadoras para em conjunto analisarmos os resultados e percebermos quais é que são as crianças que podem beneficiar dessa intervenção mais individualizada, e fazemos atendimentos também aos encarregados de educação, atendimentos individualizados, onde não só partilhamos os resultados da criança, como também passamos algumas estratégias específicas para trabalhar que a família pode desenvolver em casa para trabalhar com a criança. O segundo momento corresponde mais ou menos ao segundo período do ano letivo, e realizamos 10 sessões semanais em pequeno grupo com as crianças que ficaram sinalizadas como estando em risco educacional. Estas sessões têm sempre por base a leitura de uma história, lá está, aproveitando uma das dinâmicas mais frequentes na educação pré-escolar. Normalmente as histórias que nós escolhemos estão sinalizadas pelo Plano Nacional de Leitura, e partindo da história então trabalhamos as questões do vocabulário, da compreensão oral, da reflexão morfossintática, a consciência fonológica e depois as tarefas de escrita inventada, para que as crianças possam experimentar a tarefa de escrita. Não é numa lógica de instrução da escrita, mas o experimentar, e portanto eles escrevem à maneira deles. No terceiro momento, no último período, fazemos a reavaliação de todas as crianças, voltamos a fazer uma reunião com as educadoras, até porque depois o que nós fazemos é identificar crianças que poderão necessitar de apoio ao longo do primeiro ano de escolaridade, está bem? E também partilhamos estes resultados com os professores do primeiro ano de escolaridade, logo no início do ano letivo, para que eles saibam quais são as crianças que têm que ser apanhadas, desculpem a expressão, logo no início do ano, não é? Para que não percam o comboio da aprendizagem. Fazemos novamente atendimento aos encarregados de educação para partilhar os resultados e dinamizamos ainda uma sessão aberta a pais. Nesta sessão, o nosso objetivo é que os pais venham à escola a assistir a uma sessão que é dinamizada com as próprias crianças, para assistirem à forma como as crianças se envolvem de forma tão positiva neste tipo de tarefas, mas também para depois, em casa, poderem dinamizar algum tipo destas atividades.
O projeto A Ler Vamos tem vindo ao longo destes anos, portanto, estamos desde 2005, tem havido o cuidado de nos dedicarmos um bocadinho à investigação, primeiro porque acedemos a um conjunto muito significativo de dados, não é? Temos amostras muito grandes, mas com estes resultados pretendemos não só analisar o impacto, o efeito que a nossa intervenção tem, ver a correlação entre o desempenho da criança no pré-escolar e no primeiro ciclo, mas também poder afinar as nossas metodologias e também justificar os recursos que estão a ser mobilizados, porque neste momento somos mais de 12 psicólogas no terreno a trabalhar nesta área. E, portanto, como também trabalhamos numa autarquia, sabemos que a questão dos recursos também é muito importante e há essa vontade em demonstrar a validade do nosso trabalho. Eu hoje trazia apenas 2 estudos para partilhar convosco. Neste primeiro, o nosso objetivo foi analisar em que medida o desempenho das crianças nas competências de literacia emergente na educação pré-escolar condiciona o rendimento académico a longo prazo no final do 4º ano de escolaridade no domínio da leitura e da escrita. Neste estudo participaram 117 alunos do Concelho de Matosinhos, que em 2007-2008, frequentam 2012, estavam no 4º ano de escolaridade. Na educação pré-escolar, as crianças foram avaliadas com o TICL, o Teste de Identificação de Competências Linguísticas, da professora Fernanda Viana, e os resultados que nós encontramos foi que o desempenho na educação pré-escolar no TICL explicava em mais de 20%, peço desculpa, exato, 20,3% os resultados obtidos na prova aferição de língua portuguesa do 4º ano, que explicavam 23,6% da variância dos resultados obtidos no TIL, que é uma prova que nós também aplicamos no 4º ano, o teste de idade de leitura, e explicava ainda cerca de 20% dos resultados obtidos na prova de ditado de palavras no 4º ano. Estamos a falar de uma percentagem de 20%, mas tendo em conta que passaram 4 anos de escolaridade com todas as variáveis que vão aparecendo pelo caminho, parece-nos ainda uma percentagem muito expressiva e que vai valorizar o trabalho da educação pré-escolar. Neste segundo estudo, os instrumentos que utilizámos na educação pré-escolar eram já diferentes, porque lá está, nós também vamos alterando as nossas provas e os nossos procedimentos. Utilizámos a prova de nomeação e de compreensão de estruturas complexas da professora Inês Chinsim, a bateria de provas fonológicas da professora Ana Cristina Silva, o reconhecimento de letras e a prova de escrita de pseudopalavras. Isto porque, inicialmente, nós utilizámos uma prova de palavras, mas depois apercebemos que os pais, em casa, treinavam com as crianças as palavras que sabiam que nós íamos avaliar e havia aqui algum problema nos resultados. Então, utilizando pseudopalavras, estamos na mesma a avaliar as convenções da escrita, a funcionalidade da escrita e também já há alguma capacidade de fazer correspondência som-letra, mas sem esta parte da memorização. No primeiro ciclo, recorremos aos resultados das crianças nas provas de aferição no 4º ano de escolaridade. No primeiro ano de escolaridade utilizámos a PRP, a prova de reconhecimento de palavras, da professora Fernanda Viana e da professora Yolanda Ribeiro. E depois, segundo, terceiro e 4º ano, utilizámos o TIL, o teste de idade de leitura, e também um ditado. Então, em que medida o desempenho na educação pré-escolar prediz o desempenho na leitura e na escrita? No primeiro ano de escolaridade, a educação pré-escolar explica em 34% dos resultados na PRP e em 39% dos resultados no ditado. Quando passamos para o segundo ano de escolaridade, já temos ali 3 provas. A educação pré-escolar explica em 33% o TIL, em 17% a PRP e em 13% a prova de ditado. E ainda no terceiro ano de escolaridade há 20% de percentagem de explicação dos resultados no TIL, 6% para a PRP e 9% no ditado. Tentámos analisar ainda a correlação entre o desempenho das crianças na prova da aferição e também nas provas que nós utilizávamos para avaliar os alunos, nomeadamente o TIL e a PRP. E são correlações muito fortes entre o TIL e a prova da aferição, 49%, com a PRP 36% e com o ditado cerca de 45%. Portanto, estas provas parecem-nos ser provas interessantes para avaliar, para rastrear os alunos e poder atempadamente realizar intervenções que diminuam as dificuldades das crianças.
Em que medida o desempenho na educação pré-escolar é preditor dos resultados nas provas de aferição? Encontramos ainda uma percentagem de 23%. E é um valor, não sei se estão aqui muitas educadoras ou educadores de infância, mas acho que é um valor que vem demonstrar a importância do contexto da educação pré-escolar, apesar ainda de não ser de caráter obrigatório, não é? Mas cada vez mais temos que tentar fazer o caminho nesse sentido, porque efetivamente o trabalho que se faz na educação pré-escolar tem mais valias depois ao nível do primeiro ciclo. Destacamos então como principais conclusões o facto de as competências de linguagem oral, de consciência fonológica e da abordagem à linguagem escrita serem preditores muito significativos do desempenho da leitura e da escrita das crianças no primeiro ciclo. Sabemos que esta relação entre o desempenho das crianças no pré-escolar e no primeiro ciclo é fundamental, daí que quando estamos a organizar, a planear as tarefas para um dia de escola numa sala de jardim de infância, não podemos deixá-las de lado, está bem? Temos que as trabalhar de forma sistemática, de forma estruturada, de forma deliberada. Por outro lado, estes resultados também nos dizem que temos então um conjunto de provas que nos vai permitir sinalizar as crianças, pelo que devemos apostar também na questão da avaliação, para que possamos, o mais cedo possível, identificar crianças que tenham necessidades de intervenção mais específicas e para que possamos logo desde o início então combater essas dificuldades. Como reflexões finais, destacamos então novamente a importância da educação pré-escolar, na identificação precoce das crianças que estão em risco educacional, para diminuir o tal efeito Mateus de que falávamos no início, para encaminhar também de forma precoce as crianças para serviços alternativos, até porque há muitas coisas que a escola sozinha também não consegue resolver. Defendemos também a intervenção ecológica, porque esta intervenção só faz sentido, nós estamos nas escolas, mas estamos a trabalhar em colaboração com as educadoras e também apelamos muito à colaboração dos encarregados de educação, trabalhando nestas 3 frentes, é assim que os resultados podem aparecer. Destacamos a formação a educadores de infância e também aos esclarecimentos às famílias. Só referir aqui que, no que diz respeito à formação aos educadores, a Câmara de Matosinhos tem estabelecido colaboração com o CEFAI de Matosinhos, com o Centro de Formação do Agrupamento de Escolas de Matosinhos, para permitirmos formação acreditada aos educadores no âmbito da literacia emergente, mas depois também com os professores de primeiro ciclo temos feito formação no âmbito das dificuldades de aprendizagem. E, mais uma vez, frisar a importância da sistematicidade da intervenção, que deve ser feita numa abordagem lúdica, mas sempre intencional. O nosso projeto, o projeto Alervamos, foi reconhecido como uma boa prática pelo Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, do Ministério da Educação. Normalmente este programa destaca principalmente ações ao nível do primeiro ciclo e nós continuamos a achar que também temos a resposta do primeiro ciclo, que não é o objetivo da comunicação de hoje, mas continuamos a achar que a educação pré-escolar não pode ser esquecida. Então, achamos que devemos apostar numa intervenção precoce que permita as desigualdades. O facto de estarmos aqui hoje também, e porque temos o protocolo de colaboração com a Câmara de Lagoa, com o vosso projeto de Brincar com as Palavras, demonstra a possibilidade de replicar a metodologia a diferentes contextos. Atualmente, a Câmara de Matosinhos tem um protocolo de colaboração com 9 agrupamentos de escolas, distribuídos por 4 concelhos, o que vem validar, então, esta possibilidade, não é, de replicar metodologias diferentes em contextos diferentes e de disseminar boas práticas. Para nós, enquanto equipa da educação, também estes protocolos também são muito importantes, porque nos permitem refletir sobre o nosso trabalho e também, às vezes, introduzir alguma mudança e ideias novas que surgem dos contextos com quem estamos a articular. Daí que também seja uma fonte de grande aprendizagem para nós. Por fim, felicitar mais uma vez a Câmara de Lagoa por esta iniciativa, dar-lhes os parabéns por ser uma cidade educadora e, como tal, o compromisso que tem com a educação, terminando dizendo que as autarquias são cada vez mais elos de ligação entre a política, a educação e a comunidade, influenciando ativamente o sucesso escolar, o percurso escolar das crianças. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Patrícia.